Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com taxas relacionadas. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar as taxas relacionadas. Vamos trabalhar com as primeiras aplicações das derivadas. Em diversas áreas, encontramos problemas que serão resolvidos utilizando a derivada como uma taxa de variação. Por exemplo, quando bombearmos ar para dentro de um balão, tanto o volume quanto o raio do balão crescem e suas taxas de crescimento estão relacionadas. Mas é muito mais fácil medir diretamente a taxa de crescimento do volume do que a do raio. Em problema de taxas relacionadas, a ideia é calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos da taxa de variação da outra, que pode ser medida mais facilmente. O procedimento é achar uma equação que relacione as duas grandezas e então usar a regra da cadeia para derivar ambos os lados em relação ao tempo. Acabamos de citar o exemplo do balão. Quando bombeamos o ar para dentro de um balão, tanto o volume quanto o raio do balão crescem e suas taxas de crescimento estão relacionadas. Beleza. Então, vamos usar essa mesma ideia e apresentar o primeiro exemplo. O ar está sendo bombeado para um balão esférico, de modo que seu volume aumenta uma taxa de 100 cm³ por segundo. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 centímetros? Solução. Vamos começar identificando duas coisas. Primeiro, a informação dada. A informação dada é que a taxa de crescimento do ar é de 100 cm³ por segundo. A incógnita. A taxa de crescimento do raio quando o diâmetro é 50 centímetros. Então, é o que queremos saber. Qual é a taxa de crescimento do raio quando o diâmetro é 50 centímetros? Vamos ter atenção nas notações aqui. Para expressarmos matematicamente essas grandezas, introduzimos alguma notação sugestiva. Seja Vzão o volume do balão e seja R o seu raio. A chave está em lembrar que taxas de variação são derivadas. Neste problema, o volume e o raio são funções do tempo t. A taxa de crescimento do volume em relação ao tempo é a derivada de Vzão em relação a t. E a taxa de crescimento do raio é a derivada de r em relação ao tempo t. Podemos, portanto, representar o que foi dado e a incógnita como a seguir. Então, informação dada. A derivada de Vzão em relação ao tempo, ou seja, a variação do volume em relação ao tempo é de 100 cm³ por segundo. A incógnita, ou seja, o que queremos encontrar, é a derivada do raio em relação ao tempo, ou seja, a variação do raio em relação ao tempo, quando R é igual a 25 centímetros. Lembrando que ele falou que o diâmetro era igual a 50. Obviamente, o raio aqui é 25. Uma observação para o próximo passo. Aqui nós temos que encontrar uma fórmula que relacione a derivada do volume em relação ao tempo e a derivada do raio em relação ao tempo. Então, primeiro vamos relacionar Vzão e R pela fórmula para o volume de uma esfera, que nós sabemos que é Vzão igual a 4π vezes R ao cubo sobre 3. Para usarmos a informação dada, derivamos cada lado dessa equação em relação ao tempo t. Beleza. Para derivarmos o lado direito, precisamos usar a regra da cadeia. Então, a derivada de Vzão em relação ao tempo vai ser igual a derivada desse carinha em relação a r, que é fácil, né? Aqui fica 4πr ao quadrado, vezes a derivada de r em relação ao tempo. Então, r está em função do tempo. Aqui estamos usando a regra da cadeia. Aqui eu repeti o que acabamos de encontrar. E o próximo passo é isolar a incógnita. Nós queremos encontrar a variação do raio em relação ao tempo. Beleza. Então, isolando aqui, passando 4π vezes r² para o outro lado,
nós temos que a variação do raio em relação ao tempo é igual a 1 sobre 4 vezes πr ao quadrado vezes a derivada de V em relação ao tempo. Se colocarmos R igual a 25 e a derivada de V em relação ao tempo, ou seja, a variação do volume em relação ao tempo que é igual a 100, nessa equação, obtemos o seguinte. Então, estou só substituindo aqui, no lugar do R, o 25, e a derivada de V em relação ao tempo igual a 100, nós vamos obter 1 sobre 25π. Assim, o raio do balão está crescendo a uma taxa de 1 sobre 25 vezes π, que é aproximadamente 0,0127 centímetros por segundo naquele instante de raio R igual a 25. Exemplo 2. Uma escada com 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede? Solução. O primeiro passo é desenhar um diagrama e colocar legendas, como nessa figura abaixo. Então, sejam x metros a distância da base da escada à parede e y metros a distância do topo da escada ao solo. Observe que x e y são ambas funções de t, ou seja, do tempo medido em segundos. Então, o que foi dado? Foi dado que a variação de x em relação ao tempo é igual a 1 metro por segundo. Lembrando novamente, né? Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, então nós temos aqui que a variação de x em relação ao tempo é igual a 1 metro por segundo. E nos foi pedido para encontrar a variação de y em relação ao tempo quando x é igual a 3 metros. O próximo passo é encontrar uma relação entre x e y. Lembrando que nós temos que usar dx sobre dt e dy sobre dt, a derivada de x em relação ao tempo e a derivada de y em relação ao tempo. Então, olhando para a nossa figura, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. Assim, nós temos x² mais y² igual a 25. Derivando cada lado em relação a t e usando a regra da cadeia, nós temos a derivada aqui é 2x vezes a derivada de x em relação ao tempo, mais a derivada desse carinha, 2y. Usando a regra da cadeia novamente, né? Y está em função do tempo. Então, vezes a derivada de y em relação ao tempo. E a derivada de 25 é 0. A derivada de 25 em relação ao tempo é 0. Próximo passo aqui é isolar a incógnita que desejamos encontrar. Ou seja, isolando a taxa desejada, obtemos dy sobre dt, que é o que queremos encontrar, né? Variação de y em relação ao tempo, que é igual a menos x sobre y vezes a derivada de x em relação ao tempo. Repetindo a nossa equação, nós temos o seguinte. Quando x é igual a 3, o teorema de Pitágoras fornece que y é igual a 4. E, portanto, substituindo esses valores e a derivada de x em relação ao tempo, que é igual a 1, que foi dado no exercício, nós vamos obter que a derivada de y em relação ao tempo é igual a menos 3 sobre 4 metros por segundo. Pessoal, o fato de dy sobre dt ser negativo indica que a distância do topo da escada ao solo está decrescendo a uma taxa de 3 sobre 4 metros por segundo. Em outras palavras, o topo da escada desliza para baixo a uma taxa de 3 sobre 4 metros por segundo. Vamos ver um último exemplo. Exemplo 3. Um tanque de água possui o formato de um cone circular invertido. Ok. Com base de raio de 2 metros e altura igual a 4 metros. Se a água está sendo bombeada para o tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa na qual o nível de água
está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Beleza. Solução. Primeiro vamos esboçar o cone e colocar legendas. Então aqui nós temos o nosso cone, né? Sejam Vzão, o volume da água, R, o raio da superfície, esse Rzinho, raio da superfície, beleza, e Hzinho, a altura no instante t, né? Onde t é medido em minutos. Então, o que foi dado? Foi dado a variação do volume em relação ao tempo, que é igual a 2 metros cúbicos por minuto. E nos foi pedido para encontrar a variação da altura em relação ao tempo quando h for 3 metros. Pessoal, esse problema é um pouco diferente, então tem que ter atenção aqui, tá? Observe que nós queremos trabalhar com a derivada de Vzão em relação ao tempo e a derivada de h em relação ao tempo. Então, temos duas variáveis. As quantidades Vzão e h são relacionadas pela equação do volume do cone, que é igual a 1/3 vezes π vezes r² vezes h. Mas é muito útil expressar o volume como uma função apenas de h. Então, observe que temos uma variável aqui a mais, que é o r, né? Para eliminar r, usamos triângulos similares aqui na nossa figura para escrever. Então, aqui nós temos o seguinte, olha, o rzinho está para h. Vamos olhar aqui para os triângulos semelhantes, né? Então, o rzinho está para h, assim como 2, o raio do cone maior, está para a altura maior, que é 4. Ou seja, r é igual a h sobre 2. E a expressão para o volume se torna, então, no lugar do r, vou colocar h sobre 2, e isso vai ficar igual a π vezes h ao cubo sobre 12. Então, lembrando, né? O volume aqui é igual a π vezes h ao cubo sobre 12. Agora, podemos derivar cada lado em relação ao tempo e temos a derivada de Vzão em relação ao tempo é igual. Vamos derivar esse carinha, fica π vezes h² sobre 4, né? Vezes h está em função do tempo, né? Então, vezes a derivada de h em relação ao tempo. Próximo passo, isolar a incógnita, que no nosso caso é a derivada de h em relação ao tempo. Então, nós temos que isso é igual a 4 sobre π vezes h² vezes a derivada do nosso volume em relação ao tempo. Substituindo h igual a 3 metros, que foi dado, né? Então, no lugar do h, vou colocar 3. E no lugar da derivada do volume em relação ao tempo, naquele instante, é igual a 2. Então, beleza, substituindo aqui, nós vamos encontrar que a derivada da nossa altura em relação ao tempo é igual a 8 sobre 9π. Ou seja, o nível da água estará subindo a uma taxa de 8 sobre 9π, que é aproximadamente 0,8 metros por minuto. Pessoal, eu coloquei aqui uma estratégia de solução de problemas que vai nos ajudar muito. Primeiro passo, leia cuidadosamente o problema. Segundo, se possível, faça um diagrama, isso sempre ajuda. Terceiro, introduza uma notação. Atribua símbolos para todas as grandezas que são funções do tempo. Quarto, expresse a informação dada e a taxa pedida em termos das derivadas. Quinto, escreva uma equação que relacione as várias grandezas do problema. Se necessário, use a geometria da situação para eliminar uma das variáveis por substituição, como no exemplo 3. 6. Use a regra da cadeia para derivar ambos os lados da equação em relação ao tempo t. 7. Substitua a informação dada na equação resultante e resolva para determinar a taxa desconhecida. Então, usando esses passos, vocês vão ter mais facilidade para resolver os seus problemas. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Sturt. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.